também como que a gente vai conseguir melhorar essa questão financeira. Então, vamos lá. Olha só para vocês verem a rotina dela. Dorme 8 horas da noite, ou seja, já vai meia-noite, ou seja, já vai dormir muito tarde. É uma pessoa que ronca e acorda muito à noite. Então, provavelmente, o que acontece? Quando ela acorda às 6 horas, ela já dormiu uma quantidade de horas insuficiente. Dormiu 6 horas por dia. Já dorme estressada. Ela ronca, ou seja, provavelmente ela tem uma apneia obstrutiva do sono. Ela acorda muito à noite. Então, a qualidade de sono dela é ruim. Então, ela tem um problema na qualidade e na quantidade de sono. E aí, ela vai acordar cansada. E já acorda desesperada, prepara o filho, já vai tomar o café, naquela correria, e sempre chega atrasada no trabalho, com aquele senso de urgência. Lucas, eu estou sempre agitada, pedindo desculpa para todo mundo. Não, desculpa que eu cheguei atrasado. Mas o que é isso? Uma falta de organização, a ansiedade, vivendo apagando incêndio o tempo inteiro. E aí ela faz uma pequena pausa para o almoço e ela finaliza o dia às 4 horas, só que ela está o quê? Exausta, mas vai estar mesmo. Imagina você sendo um bombeiro, apagando esse tanto de incêndio que você está apagando. Vai ficar sem energia mesmo, vai ficar exausta, vai ficar fadigada, vai ficar cansada. E o pior, chega no final de tarde, à noite, está com o corpo cansado, porque ficou apagando fogo o dia inteiro, e a mente ainda muito acelerada. E aí, não dorme, tem insônia. E aí, qual que é a queixa que todo mundo fala aqui? Lucas, eu não entendo, eu estou cansada, mas ao mesmo tempo eu não consigo dormir. Trabalhei o dia inteiro. Como? Estou muito cansada. Tem uma hora que eu desligo por exaustão. Então, é uma pessoa que realmente tem muito estímulo, muita coisa, e precisa saber organizar isso aí. Então, vamos lá. Olha só para vocês verem. Isso aqui, ó, é o que mais acontece em quem tem estresse e ansiedade crônicos. A pessoa começa a ganhar peso. Ela não me falou lá, mas provavelmente deve ter compulsão alimentar. Imagina, você chega com o corpo cansado em casa, vai comer o mundo. Provavelmente, não só pela questão da obesidade, como tem um cortisol muito elevado, o cortisol por si só já leva ao ganho de peso. Então, quando a pessoa começa um tratamento, geralmente ela já começa a perder peso. Porque ela já começa a ficar menos estressada, a gente já consegue fazer um controle alimentar melhor, certo? E aí, ela já tem lá a constipação. Vai no banheiro 3, 4 vezes, 2 vezes na semana, a cada 3 dias. Só que quando ela tem ansiedade, o que acontece? Diarreia. Não, doutor, quando eu estou com ansiedade, dá vontade de ir no banheiro e eu tenho diarreia. Nem são fezes normais. Já está o quê? Hipertensa. É claro, adrenalina lá em cima, apagando incêndio o tempo inteiro. Hipotiroidismo. Ou seja, o hipotiroidismo, gente, em geral, é uma doença que ela é uma doença que é uma doença autoimune. Então, aumenta doenças autoimunes. Quais outras doenças, Lucas? Que aumenta? Câncer. Sim, estresse crônico aumenta câncer. Como se diz, só dá o Google que a gente vai ver que aumenta câncer. Lucas, aumenta lúpus. Aumenta lúpus. Simplesmente por você estar estressada cronicamente. Então, é importante a gente saber identificar, é importante a gente saber tratar, e é isso que a gente vai fazer agora, identificar e tratar. Vamos lá. Olha o que ela já está usando. Já está usando um antidepressivo, não tem a dose lá, está usando um ansiolítico, que é o clonazepam, e aí é uma medicação que eu, Lucas, eu não prescrevo. Eu sei que tem paciente meu aqui, os meus pacientes sabem que eu não prescrevo essas medicações. Por que você não prescreve clonazepam, Lucas? É um ansiolítico, reduz a ansiedade, não reduz. Na verdade,
ele causa muita dependência. Tirar clonazepam dos pacientes é uma dificuldade. Todos eles ficam, não, doutor, tira qualquer outra medicação, menos meu clonazepam. E a pessoa fica realmente dependente, mas tem que tirar. Por quê? O clonazepam, ele dá efeito rebote e causa mais ansiedade, e no longo prazo ele leva a depressão, sem contar a alteração de memória. Nossa, Lucas, não sabia disso não, foi até meu médico que me prescreveu. Pois é. Tá aí. Causa mais ansiedade, mais depressão e mais alteração de memória no longo prazo. Não prescrevo. Ela usa anticoncepcional, a medicação da pressão, medicação da tireoide, e olha o tanto de medicação, olha o que ela já tem. Enxaqueca todo dia, é o estresse, olha o corpo dando sinais. E ela falou que toma melatonina à noite, mas não está ajudando, e o magnésio, que é um suplemento que ela usa. E agora, pessoal, será que esse quadro tem solução? Comenta aqui, manda mensagem aí pra gente. Tenho certeza que vocês sabem que vocês estão passando por isso. Essa aqui é a realidade de muitos de vocês. Às vezes vocês não podem ter todos os sintomas, mas vocês têm partes desses sintomas. E aí, quando a gente vai começar a entender, repare o seguinte, ela tem um ataque de pânico. Ou seja, ela tem ali aquela sensação, o que é esse ataque de pânico? Uma sensação de morte. Então, ela tem aquela sensação mesmo que parece que vai morrer. Fica com o pensamento acelerado, muito agitada, com falta de ar, coração acelera, tremor, sudorese. E aí, muitos de vocês falam assim, Lucas, está acontecendo um ataque de pânico, eu não estou conseguindo controlar, como que eu vou fazer? E aí vocês procuram ajuda para resolver isso. Só que, na verdade, pessoal, isso aqui é a ponta do iceberg. Na verdade, a gente tem que entender o porquê que ela tem medo e preocupação com tudo. Medo e preocupação com tudo. Por que será? Então, a gente tem que identificar a base aqui, ó. O que é essa base dessa paciente? Que é o estresse crônico dela. É o excesso de trabalho, são os problemas financeiros, os conflitos familiares, as deficiências nutricionais que ela está, insônia, os roncos, provavelmente deve ter hábitos alimentares ruins. Ela falou comigo que ela é sedentária, não faz nenhuma atividade física. Ou seja, esse é o grande problema. Só que o que a gente quer? Sempre um remédiozinho para resolver isso aqui. E aí a gente nunca vai resolver o problema real. Por isso que vocês ficam passando de médico em médico, médico em médico, e ninguém vai resolver. Por quê? Estamos aqui, ó, parados aqui, ó, a medicina parou aqui. Remedinho para cá e esquece disso aqui. Precisamos tratar a base. E é isso que eu vou ensinar a vocês. Por isso que eu falo que muitas vezes vocês vão e passam por consultas e isso aqui não vai ser ensinado. Olha aqui, o que é ansiedade? Sempre quando vocês falarem assim, Lucas, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, o que vocês vão pensar? Eu estou com medo e eu estou preocupada. Ansiedade é isso. Todas as outras coisas são sintomas. Constipação, tremor, palpitação, sudorese. É como se fosse, fazendo um paralelo, de uma infecção urinária. O medo e a preocupação é a própria infecção urinária, é a própria bactéria ali. Já a febre são os outros sintomas. Palpitação, tremor, sensação de morte, certo? E uma coisa muito importante, ataque de pânico não é síndrome de pânico. Você pode ter ataque de pânico em todos os tipos de ansiedade. Fobias, no transtorno de pânico,
No transtorno de ansiedade generalizada, que é o caso dessa pessoa, que é preocupação com tudo, tá? Então, lá no curso eu vou detalhar cada uma desses tipos de ansiedade, e é importante vocês entenderem que pode ter ataque de pânico sem ter síndrome de pânico. Porque muita gente confunde. Ah, doutor, eu tenho pânico. Não, você tem que entender realmente. Será que você tem pânico mesmo? Ou você tem uma ansiedade generalizada que cursa com alguns ataques de pânico? Isso é importante de saber. A gente só consegue tratar o que a gente conhece. Se você não conhece, é impossível você tratar. É impossível você descobrir e realizar um tratamento efetivo se você não conhece. Esse é o primeiro passo, se conhecer. Vamos lá. Olha aqui a correlação dos sintomas. Gente, não é à toa que ela tem lesão de pele, constipação, diarreia. Existe o eixo cérebro-intestino. Quem é meu paciente aqui sabe, eu só trabalho junto com o nutricionista. Lucas, por que você trabalha com nutricionista? Porque as nutricionistas são fundamentais aqui no processo. Se eu não tiver uma nutricionista do meu lado, e aí eu não estou falando só para emagrecimento, não. Aliás, o emagrecimento é a última etapa. É para a saúde. Então, eu tenho uma nutricionista, inclusive ela deu uma aula fantástica para o curso, que ela trabalha junto comigo. Então, todos os meus pacientes são encaminhados para ela. Não tem jeito da gente não cuidar do nosso intestino. O que acontece no intestino, acontece no cérebro. Se você come porcaria, você vai fazer com que você tenha mais ansiedade. Então, a Elizabeth trouxe ali, né, dizem que o intestino é nosso segundo cérebro. É sim, tem muitas conexões neurais. Então, nós precisamos cuidar muito bem do nosso intestino. Se você tem constipação, excesso de gases, alguma coisa está errada, e isso pode estar relacionado à sua ansiedade. Problemas de sono. Então, é uma pessoa que fica em estado de hipervigilância o tempo inteiro, ela vai ter o esgotamento físico à noite com a mente acelerada. E se ela ronca, aí tem que fazer lá, ó, o exame, polissonografia. Lucas, por quê? Se tiver apneia obstrutiva do sono, tem que tratar, tem que usar o CPAP, o aparelhinho lá. Se você não corrige isso aqui, não vai dar certo. E aí, o que acontece? A gente tem que entender, e aí vamos pegar aqui os homens, por exemplo, né? Porque eu costumo brincar que você mexe com qualquer coisa do homem, menos com a testosterona dele. Homens que estão me acompanhando aqui, se você não dorme direito, você não produz testosterona. E Lucas, só testosterona é só para homem? Não, para as mulheres também. Baixa de libido está relacionado com a testosterona. Se você não dorme direito, não vai ter. Perde o desejo sexual. E as mulheres, grande parte das mulheres tem essa queixa. Déficit cognitivo. Ô, gente, quando vocês têm uma ansiedade muito intensa, existe aqui no cérebro, isso aqui era para ser um cérebro, tá, gente? Eu não sou bom em desenho, não. Tem uma partezinha que chama hipocampo. O que esse hipocampo faz? Ele é responsável pela nossa memória. Toda vez que você está estressada demais, com muita ansiedade, você aumenta cortisol e aumenta a adrenalina. Isso faz com que essa parte da memória aqui do cérebro, o hipocampo, ele atrofia, ele diminui de tamanho. Por isso que você não consegue aprender mais. Ansiedade e estresse crônico leva a déficits de memória. E déficits de memória muito importantes. Muito importantes mesmo. E aí, à medida que o tratamento vai acontecendo, a boa notícia é que isso consegue crescer novamente, a sua memória começa a voltar. Então, é muito importante a gente cuidar desse estresse crônico. A maioria de vocês com alteração de memória é por causa disso. E vocês não percebem.
Então, vamos lá. Outra coisa que leva à alteração de memória, a mitocôndria. Se você está estressada, o seu corpo sempre vai priorizar lutar ou fugir. Então, ele sempre vai priorizar a via do estresse. Com isso, depleta todos os nutrientes. Absolutamente todos. Então, você vai ter deficiência de vitamina B12, de zinco, de magnésio. Tá vendo como que o tratamento da ansiedade ele é muito mais complexo do que tomar uma sertralina ou um clonazepam? E é isso que nós vamos aprendendo. Perfeito? Vamos lá. E quais são os fatores de estresse dela? Primeiro, a demanda no trabalho. E aí, eu vou trabalhar com vocês, daqui a pouco, a organização de rotina. Talvez está faltando para ela uma organização. Está faltando para ela uma capacidade de se organizar a sua rotina, de organizar a sua própria rotina. E aí fica tudo bagunçado, se você não faz o básico. Às vezes ela está com dificuldade de falar não. E aí, gente, tem uma aula fantástica da Danúbia, que é uma colega minha de trabalho. Ela é psicóloga sistêmica. Ela dá uma aula fantástica do passo a passo. Qual é a sua dificuldade de falar o não? Por que que você tem essa dificuldade de falar o não? E como você vai começar a aprender a falar um não? Fantástico. A dinâmica familiar dela, muitas brigas no relacionamento. E aí, quem tem isso sabe o quanto é difícil. Muita irritabilidade, muita briga, muita confusão. Não vai ter paz. Acorda de manhã cheio de briga. Já pega o telefone, aquele tanto de notícia ruim. Já começa a brigar com o filho, brigar com o marido. Ativando o sistema de luta ou fuga. Vai ficar ansioso o dia inteiro. Não vai dormir à noite. E aí, falta lá uma comunicação. Será que tem uma dificuldade de comunicar com o marido, de comunicar com esse filho? Como que nós vamos comunicar com ele? A dificuldade em falar não aqui entra novamente. Às vezes, e aí as mulheres, isso acontece muito com as mulheres, né? Pelo menos que eu observo no meu consultório, com os homens um pouco menos. As mulheres têm muita dificuldade de falar não. Às vezes estão sobrecarregadas, e aí tem demanda do trabalho, aí chega o filho e pede uma coisa, chega o marido e pede outra, chega outra pessoa e pede outra, e essa pessoa acumula muita coisa para fazer. E ela não dá conta, se sente sobrecarregada. É a realidade de muitas mães. As preocupações financeiras. Será que está com dificuldade em poupar dinheiro, está gastando demais? Sabe investir? E aí, gente, eu trouxe o Vitor. Gente, o Vitor, ele deu uma aula gigante, muito boa, no qual ele fala desde como você vai poupar dinheiro, como você vai fazer, uma planilha financeira, como você vai poupar seu dinheiro e como você vai começar a investir, dar os seus primeiros passos no investimento, seja em renda fixa ou em renda variável. Tá lá, tudo bonitinho, passo a passo, como você vai desde poupar até começar a investir. Isso é importante, por quê? Se a gente não tem o dinheiro, se a gente não tem... o problema nosso é a questão financeira, a gente não tem tranquilidade para mexer com as outras coisas. Então, vamos lá. Vamos falar então um pouco agora sobre essa questão da organização de rotina. E aí, pessoal, eu quero que vocês prestem muito bem atenção aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela. Essa tela aqui, e aí prestem bem atenção que isso aqui é a chave da resolução de muitos problemas. Foi do meu problema lá atrás, e eu quero que seja dos seus também, tá? O que acontece? A gente tem vários tipos de organização de rotina. Eu vou ensinar aqui para vocês somente um, porque não vai dar tempo, porque senão vai ficar muito extenso a aula, tá? O que acontece?
Eu vou ensinar para vocês a organização de rotina diária. Como que vocês vão fazer? A gente tem lá sempre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No dia anterior, então hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, você vai planejar a sua sexta-feira. A sexta, você vai planejar o seu sábado, no sábado você vai planejar o domingo, e assim sucessivamente. E vai fazer, gente, de todos os dias, tá? Tanto de sábado, domingo, feriado, para quê? Para criar uma rotina, perfeito? Então, vocês criarem esse hábito de escreverem a sua rotina. E aí, o que vocês vão fazer? E vocês não gastam 5 minutos para fazer isso não, tá? O que acontece? Vamos supor que vocês definem lá, na sua rotina, cada um vai fazer a sua, vou dar um exemplo aqui, tá? Vocês definem que vocês vão acordar às 6h30. Então, às 6h30, vocês vão escrever lá, acordar. Lucas, de 6h30 até às 7h30, né, eu vou tomar um café, eu vou arrumar meu filho, vou me organizar, e aí, às 8h, eu vou para o trabalho. E aí, Lucas, eu trabalho de 8 a meio-dia, certo? E aí, gente, eu não sei como que é o trabalho de cada um de vocês, mas vocês podem discriminar aqui também o que vocês vão fazer no seu trabalho, certo? Então, Lucas, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso, de tal hora a tal hora eu vou fazer aquilo. É importante vocês colocarem isso aqui com os horários, certo? Aí, Lucas, de meio-dia a 1 eu vou almoçar, certo? E aí, Lucas, eu vou trabalhar depois de novo de 1 até às 16h. Exemplo. De novo, trabalho, certo? Então, Lucas, eu vou à academia. Aí, eu já saio do trabalho e vou para a academia. Então, Lucas, lá para as 17h, mais ou menos, eu vou para a academia e eu vou colocar isso até as 18h30. E vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. E aí, Lucas, depois eu vou no supermercado, mas lá é rapidinho. Então eu chego lá às 19h, porque é só comprar uma coisa rápida. E aí, umas 19h40, eu acho que eu já estou em casa. Então você vai no supermercado. Aí, Lucas, eu chego, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa e etc. Nisso aí já foi mais 1 hora e pouca. Então, Lucas, lá para as 9h, 8h30, mais ou menos, eu vou ficar com meu filho, brincar com meu filho. Pronto. E aí, gente, vocês podem colocar contas e etc. Qual que é o objetivo de vocês fazerem essa organização de rotina dessa maneira? Lucas, o objetivo é dar check? Fiz tudo? Não. Por quê? Se esse foi o objetivo, vocês vão ficar extremamente frustrados. Por que vão ficar extremamente frustrados? Porque vocês nunca vão conseguir cumprir tudo. É difícil. O objetivo aqui é simplesmente dar um direcionamento para o que você precisa fazer ao longo do dia. Por quê? Vocês acordam pela manhã e aí vocês não fazem isso, correto? Acordam pela manhã, todas essas tarefas aqui vêm na sua cabeça de uma vez. Aí você fica, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir na academia, eu tenho que brincar com meu filho, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que trabalhar. E aí vem tudo de uma vez. O que costuma fazer? Aí vocês começam a pegar as coisas que eram aqui de baixo, exemplo, pagar a conta, e jogar aqui para cima. Supermercado, ó, acho que no intervalo do almoço dá tempo. E aí você começa a embolar todo o seu dia. E aí você fica igual bombeiro, apagando incêndio. Aí surge um problema aqui, você vai lá e apaga o incêndio. Quando ela vai apagar incêndio, como é que é? O bombeiro toca o alarme, o bombeiro ativa o quê? Sistema de luta ou fuga. Sistema de luta ou fuga é o quê, gente? Ansiedade.
Então, ativa a ansiedade, surge um outro problema, mais ansiedade, surge um outro problema, mais ansiedade. E aí, você fica o dia inteiro em ansiedade por uma coisa boba, por coisas que você já ia fazer no seu dia a dia. Simplesmente porque não organizou uma rotina. Então, você acaba trazendo um problema muito maior para a sua vida. E aí, quais são os problemas quando você faz uma organização de rotina? Mais uma vez, o objetivo não é dar check. Não é esse o objetivo, é um direcionamento. Certo? Mas o principal problema é que vocês aqui não deixam a famosa gordurinha. E aqui, pessoal, a gordurinha, ela é muito importante. Por que a gordurinha aqui é importante? Porque, vamos lá, vocês saíram do trabalho às 4 horas da tarde. Aí qual que é a ideia sua? Ah, Lucas, eu vou no trabalho, na academia de 4 às 5. Pessoal, não vai dar tempo. Você precisa trocar de roupa, precisa comer, precisa se deslocar até a academia, então tem que contar o tempo de deslocamento. Então, isso vai durar mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Se vocês não colocarem essa gordurinha, contarem o tempo de deslocamento entre uma atividade e outra, vocês vão embolar. E aí eu vou usar um exemplo de uma paciente que eu tenho, que hoje ela já consegue fazer a organização de rotina dela bem feita, mas na primeira vez que eu expliquei isso para ela, ela chegou para mim e falou assim, Lucas, mas eu já faço isso. Aí eu falei, é mesmo? Como que você faz? Ela foi e pegou um post-it assim, me mostrou e estava online. Aí estava pequena, eu falei assim, tá, mas tem quantos itens aí? Aí ela foi e falou assim comigo, Lucas, tem 25 itens. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar, seu dia tem 24 horas. 8 horas desse seu dia você precisa dormir. Você precisa fazer suas necessidades básicas, você precisa comer. Como que você vai fazer 25 itens no seu dia? Aí ela, não, Lucas, não vai dar, né? Eu falei, não. Por isso que você continua tendo seu centro de urgência. Por isso que seguir essa estratégia aqui, dessa maneira, vai te ajudar e muito. Vocês vão ver os seus planos saírem do papel, aliás, sair da mente, né? Porque vocês não conseguem colocar no papel. Então, coloquem no papel que vocês vão ver as coisas acontecerem na sua vida. Façam isso. Isso aqui é transformador. A maioria das pessoas não fazem. E aí não conseguem se organizar com base nisso. Então, pessoal, vamos lá. Entendido essa parte aqui, pessoal? Me manda aqui no chat aqui, fazendo favor, tá? Então, quando a gente fala dessa organização de rotina, ela é fundamental, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo a outra apresentação. Então, para essa paciente aqui, a primeira coisa que eu começaria a fazer era uma organização de rotina, um planejamento, certo? Por quê? Se ela não faz esse planejamento, dificilmente a gente vai conseguir sair do lugar, porque ela tem múltiplas tarefas, né? Tem família, tem trabalho, tem tudo. Como que ela vai organizar isso? Certo? Então, é a primeira coisa. Então, como que a gente vai melhorar esse sono dessa pessoa? Vamos lá, gente, que eu estou falando desde o início. Não adianta querer melhorar o sono somente à noite. Então, começa pela organização de rotina, certo? E a gente vai começar a melhorar o sono a partir da primeira hora do seu dia. Então, logo pela manhã, ao invés de você sair naquela correria, naquela agitação, tira um tempo para você fazer as suas orações. Tira um tempo para você agradecer a Deus, exercer a gratidão por mais um dia. Faça pequenos alongamentos. Lucas, eu não tenho tempo de fazer atividade física pela manhã. Faça um alongamento. Só aí você já sinaliza para o seu organismo algo completamente diferente.
respiração que eu vou ensinar aqui para vocês. Café da manhã, ao invés de vocês comerem aí o pão, o bolo, a broa, a fatia, a rosca, eu sei que vocês amam, eu também gosto, o pão de queijo. Mas calma, ao longo do seu dia tem um café da manhã mais saudável, café da manhã mais proteico. E pessoal, ao longo do dia, vocês sim precisa fazer um exercício de respiração. E eu vou ensinar isso agora para vocês, como vocês vão fazer esse exercício de respiração. Então, quem quiser pode, inclusive, abrir a câmera agora, que eu vou estar ensinando para vocês como que vocês vão respirar. É o seguinte, você vai puxar o ar pelo nariz, tá? E aí, quando a gente fala de respiração, é muito importante que existe a respiração torácica e abdominal. É importante você fazer a respiração abdominal. Como que é isso? Você vai puxar o ar pelo nariz, estufando a barriga. Perfeito? Então, eu quero que vocês façam aí, puxem o ar pelo nariz, estufando a barriga. Vamos segurar e prender esse ar, então, por 5 segundos. E depois vocês vão soltar esse ar pela boca bem lentamente. Então, vamos puxar o ar pelo nariz, estufando a barriga. Vamos segurar por 5 segundos. E depois soltar pela boca bem lentamente. Vamos de novo. Vai puxar o ar pelo nariz. Segurar por 5 segundos. E soltar. Fazendo isso, pessoal, várias vezes ao longo do seu dia, e vocês repetem isso, até vocês se sentirem relaxados, vai fazer com que seu dia seja muito menos estressante, independente da quantidade de coisa que você tem para fazer. Então, sempre façam esses exercícios de forma regular. Faça isso ao longo do seu dia, e vocês vão ver o tanto que isso vai ser transformador na sua vida. E claro, a gente pode deixar, sim, estratégias à noite. Uso de alguns chás, como, por exemplo, camomila, valeriana, molungum, erva cidreira. Usar o óleo essencial aí de lavanda, por exemplo, pode usar no travesseiro, no difusor, né? Eu adoro o óleo essencial de lavanda. Uso de algumas suplementações, como magnésio, principalmente o treonato, aí 500 miligramas a 1 grama de magnésio, tá? Glicina, taurina, L-teanina, o ashwagandha, são todas suplementações que vocês podem estar utilizando. A própria meditação. Então, lá eu vou deixar para vocês todas as suplementações que vocês podem utilizar, com dose, onde comprar, como comprar, quais são as marcas, perfeito? Quais marcas escolherem. Então, vai ter tudo aí, perfeito, tá? Então, pessoal, esse é o nosso objetivo. E como que nós vamos tratar a fadiga dessa pessoa? Por incrível que pareça, o exercício físico. E aí, meu grande amigo Hugo, médico do esporte, ele fala sobre a diferença, o exercício aeróbico, como que o exercício aeróbico melhora a ansiedade, certo? Então, e aí lá vocês vão aprender que exercício aeróbico, ele é muito mais do que só, a caminhada é aeróbica, a musculação não é aeróbica. Não, tem a ver com a frequência cardíaca, mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Então vocês vão conseguir entender qual o melhor tipo de atividade física para você. A alimentação equilibrada. Então nós temos lá a aula da Yara, que ela deixa lá para vocês quais alimentos são GABAérgicos, quais são os alimentos que ajudam a tranquilizar. Lucas, eu nem sabia disso. Sim, tem alimentos que te ajudam a tranquilizar mais e tem alimentos que estimulam muito mais. Certo? Então, temos também as suplementações.
E aí a mulherada tem muito isso aqui, ó, deficiência de ferro, por isso que está muito fadigada, a maioria das mulheres. Como que a gente vai repor isso? Ferritina abaixo de 70, tem que repor. Então, mulherada, vocês que menstruam todo mês, tem que dosar níveis de ferritina, certo? Zinco, todo depletado, complexo B, a B12. Gente, eu já tive um paciente com demência por B12. É fantástico na hora que você repõe e a pessoa volta à memória do jeito que ela era, tá? É fantástico, é uma coisa impressionante. Deficiência de selênio, então quem tem hipotiroidismo aqui, ó, tem que repor selênio. Vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? E aí tem lá, vitamina D sempre baixa. E aí fica doente, né? São as pessoas das rinites. Rinite, sinusite, asites, né? Rinite, sinusite, bronquite. Tem que repor vitamina D. Então, é importante a gente avaliar tudo isso. E o mais importante, pessoal, tudo isso vocês vão encontrar no curso nosso de gerenciamento do estresse e da ansiedade. Então, vocês vão ter aqui uma oportunidade de ter um curso que, sem brincadeira, pessoal, é um curso que eu poderia estar vendendo ele fácil a R$1.000, R$1.500. Aliás, ele nem tem preço para isso, o quanto que ele é transformador na vida. E vocês que vão estar aqui comigo, que valorizaram, que estão valorizando o meu trabalho, o seu tempo de assistir essa aula, eu vou fazer um outro lançamento. Esse outro lançamento vai ter um custo maior, vai ser um custo entre R$400 e R$500, mas para vocês, esse curso vai sair a R$197. Então, pessoal, está praticamente de graça para vocês terem todas essas informações. Eu vou estar disponibilizando esse link aí agora no grupo, para que vocês possam já estar utilizando, adquirindo, para que vocês tenham todo esse conhecimento. Tá? É um curso onde vai ter eu como profissional, vai ter outros profissionais como o Hugo, a Yara, vamos ter absolutamente quatro psicólogos em diversas áreas. Tem psicanalista, tem da TCC, tem da terapia sistêmica, tem da terapia holística. Então, tem uma professora de yoga, tem o Vitor, que vai falar um curso completo de investimentos. E, pessoal, é o seguinte, só o custo do Vitor de investimento já valeria o valor que vocês estão pagando no curso, e muitas pessoas pagam aí para aprender a investir, e vai ter no curso também, tá? Então, pessoal, não percam essa oportunidade, tá? É uma oportunidade única de vocês adquirirem, de vocês terem um poder de transformação nas suas vidas, tá? Eu consegui trazer aqui um pouquinho do que eu vou trazer no curso, mas eu acredito que o pouco que eu já trouxe aqui para vocês já acrescentou e muito. Provavelmente vocês não vão, já passaram por vários profissionais e nenhum profissional trouxe isso que eu trouxe para vocês, tá? Então, realmente é uma oportunidade única, única mesmo, tá? Mandaram perguntando se divide, divide sim, tá? Se eu não me engano, acho que é 12 de R$20, uma coisa assim, tá? Então, tá bem em conta, tá bom? Realmente praticamente um presente que eu estou dando para vocês, tá? Para que vocês consigam estar colocando todas essas estratégias em práticas, tá? Se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você está em um estresse crônico, se você tem problemas com a sua família, se você tem problemas no seu trabalho, enfim, tudo isso vai ter lá. Ah, Lucas, eu tenho dificuldade de comunicar com meu chefe. Vai ter lá como que você vai comunicar com seu chefe, aprender a se comunicar com ele, certo? Então, pessoal, vai ser sensacional, está sensacional esse curso, não percam, e eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Eu vou estar enviando o link agora no grupo para vocês. Eu vou pedir o pessoal aqui, Jéssica, me ajuda aí, enviando o link para o pessoal aqui no grupo. Deixa eu ver aqui. Estou enviando aqui para vocês. Aí, ó. Já está disponível no grupo e eu vou colocar aqui no chat aqui também. E agora, pessoal, eu vou dar
um bônus também aqui, eu queria que vocês mandassem aqui algumas perguntas, algumas dúvidas, tá? Eu vou estar respondendo vocês, se vocês quiserem, podem estar mandando aqui no chat, que eu vou estar respondendo a todos vocês, tá? Podem estar me mandando aqui. Me perguntaram se eu atendo, como que faz para fazer consulta comigo. Pessoal, eu atendo presencialmente em Belo Horizonte, em Sete Lagoas e em Paraupeba, e atendo online também, tá? E aí, o que for mais fácil para vocês, eu vou estar também enviando o meu contato, o contato lá da minha secretária, para que vocês possam estar agendando, caso tenha interesse, tá? E espero que vocês tenham, sim, Geraldo, atendo em Paraupeba. Eu atendo hoje no Instituto Plenivida, tá? É onde o Emerson atendia, tá bom? E aí, estou à disposição, tá? Que vocês precisarem, podem estar contando comigo. Tenho certeza que vai ser um curso transformador na sua vida, tá? Eu vou estar enviando, tá, Geraldo, o contato da minha secretária, e aí você pode estar tirando todas as dúvidas com ela, perfeito? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Se eu vou estar explicando quais quantos e quais devo escolher o quê? Suplementos? Se for suplementos, tem todos, tem dose, tem qual que você pode escolher, tá? Tem tudo, tá bom? Tanto para o dia quanto para a noite, para fadiga, para inflamação. Então, para quem tem dor crônica, vai ter lá as suplementações anti-inflamatórias, né? Fibromialgia, artrite, tudo isso se beneficia das suplementações anti-inflamatórias, e eu deixei lá tudo. A dose, é, quando comprar, qual marca comprar, tem tudo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, Daniela, aí que tá. Não é tomar todos. Na verdade, você vai escolher o que for e o que fizer sentido para você diante dos seus sintomas. Então, eu explico isso lá muito bem. Para cada sintoma, você tem uma suplementação, tá? E aí você vai escolher a que fizer sentido para você. Meu consultório, igual eu expliquei, em Paraupeba, é no Instituto Pleno e Vida, e em Belo Horizonte eu trabalho ali no Santa Efigênia, na Mato Clínica, e em Sete Lagoas, na Salute, Clínica Integrativa, tá? Eu vou estar enviando o contato para vocês lá no grupo, tá, Paula? Pode ficar tranquilo que eu estou enviando lá agora. Pessoal, então, muito obrigado, tá? Vai ser um prazer, Paula, te atender, viu? Pode entrar em contato lá e a gente vai conseguir tá ajudando para vocês. Isso, pertinho da matriz, lá em Paraupeba, tá? Agradeço a todos, tá? Gratidão por tudo, muito, mas muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido uma aula que acrescente na sua vida, que você seja, né? E aí a gente vai falar muito lá sobre Ikigai, né? O que que é Ikigai? Qual que é o seu propósito de vida? E eu espero que eu tenha cumprido o meu propósito, que é o meu Ikigai, que é ser um ser de transformação na vida das pessoas, tá? Que Deus possa abençoar muito você. Ikigai, Paula, é o propósito, tá? Qual que é o seu propósito? Na aula lá, eu tenho uma aula sobre Ikigai, você vai conseguir entender o que é seu propósito. E propósito, só adiantando, né? Propósito é aquilo que você, Ikigai, né? É aquilo que você tem que unir quatro coisas, tá? O que você ama fazer, o que você é remunerado, você se sente bem remunerado para fazer, qual que é o seu dom, né? Se você tem facilidade com aquilo, e se aquilo ali transforma e tem alguma contribuição para a sociedade. Isso é Ikigai, tá? Então, espero que o meu Ikigai tenha prevalecido, e é ser um ser de transformação na vida das pessoas, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E vamos juntos, tá? Gratidão a todos, pessoal.
Muito obrigado. Boa noite, viu?